e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir estes mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O caminho que nós estaremos caminhando, percorrendo à luz do que nos ensina a palavra do Senhor nessa noite, é um caminho simples, porém ele é bastante crucial e essencial para as nossas vidas. E nós precisamos partir do ponto do entendimento de que o púlpito, ou seja, esse momento aqui de pregação, de exposição da palavra de Deus, por mais que ele seja indispensável em nossas vidas, ele não é por si só suficiente. E principalmente quando nós pensamos na suficiência da educação dos nossos filhos e filhas no temor do Senhor. E nós ainda poderíamos estender esta afirmação a outros eventos, atividades e trabalhos que a nossa igreja realiza, em especial aos nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens. Nós podemos afirmar também que o trabalho do ministério infantil, por si só, não é suficiente para a educação teológica, o ensinamento do Senhor na sua totalidade aos nossos filhos. Nós podemos também afirmar que um coral infantil não é suficiente para a educação espiritual dos nossos filhos, para a criação deles. Nós podemos pensar também que a escola bíblica de férias, que dentro do nosso contexto nós realizamos uma vez por ano, ela por si só não é suficiente para a criação dos nossos filhos no temor do Senhor. E saindo um pouco desse pensamento voltado para os filhos, nós podemos também pensar da mesma forma para nós, enquanto homens e mulheres. Nos reunirmos apenas no encontro da MCM ou dos homens batistas, por si só não é suficiente para o nosso crescimento espiritual. Apesar de que entendemos e cremos que cada um desses momentos, dessas oportunidades que Deus nos dá, é indispensável, são importantes, são essenciais, mas por si só, elas não são suficientes. Essas atividades, essas realizações que nós fazemos enquanto igreja, não podem, de maneira nenhuma, substituir o nosso papel como pai, como mãe, no ensinamento dos nossos filhos a respeito do Senhor nosso Deus, a respeito daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E nós estaremos, então, discorrendo sobre isso à luz do texto que acabamos de meditar. A Bíblia nos ensina que os filhos clamam, de uma certa forma, pelo exercício desse ministério paternal.
da nossa parte. Os nossos filhos clamam por isso. Eles precisam e eles necessitam serem exortados, serem ensinados à luz do que nos diz a palavra de Deus. Então nós precisamos compreender o nosso papel no ministério que o Senhor nosso Deus nos deu. O púlpito ele não é suficiente, mas ele é essencial, porque aquilo que se prega aqui precisa ser vivido, modelado, ensinado, aprofundado e aplicado nos nossos lares, no meio da nossa família, para que através dessa aplicação, dessa vivência, desse entendimento e compreensão da palavra de Deus, os nossos são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos de seus filhos temam ao Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos, que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados, para que tenham uma vida longa. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir este mandamento, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, prometeu a vocês. E nesse primeiro tópico, eu trago a seguinte afirmação, ou desafio para nós enquanto cristãos: ensinem os seus filhos a obedecerem a Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a temerem ao Senhor, a obedecerem ao Senhor. Nós precisamos fazer com que Deus se torne conhecido na vida dos nossos filhos. Ensinar os filhos a viverem para Deus em tudo aquilo que fizerem, pois a obediência à palavra de Deus, a vida pautada por ela pela fé, é o caminho para uma vida plena. Nós precisamos ter esse entendimento. Por muitas vezes nós ouvimos, e às vezes eu costumo ouvir de alguns irmãos, tanto aqui como também em outras igrejas onde eu já tive a oportunidade de servir ao Senhor, né? Muitos irmãos assim, com já sua meia-idade, com já os seus filhos criados, afirmando: quando os meus filhos eram pequenos, eu sempre trazia os meus filhos à igreja. Eu sempre incentivei os meus filhos a estarem na igreja. Mas hoje os meus filhos estão afastados do Senhor. Talvez, no entendimento de muitos pais, apenas trazer o nosso filho à igreja é suficiente. Seja o suficiente, né? Muitos afirmam: os meus filhos foram criados na igreja, eram ratos de igreja, todo e qualquer evento, programação, eles estavam participando. Mas como nós podemos então perceber ou pensar, refletir a respeito do que pode ter acontecido para que esses filhos não permanecessem de fato nos caminhos do Senhor? É claro que não somos nós, pais, que vamos convencer os nossos filhos a temer a Deus. Nós sabemos que a cada um de nós, quem convence da verdade, do juízo e abre os nossos olhos no que diz respeito à palavra do Senhor, ao que Deus quer nos revelar, ao que Deus revela a cada um de nós, essa função é do Espírito Santo de Deus. Mas nós, como bons pais, né, precisamos, à luz da palavra de Deus, ensinar os nossos filhos, apresentar a eles este caminho, apresentar esse Deus no qual nós servimos. Mas é possível também que muitos de nós nos encaixemos apenas dentro desse contexto dos pais que eu acabei de citar. Muitos de nós também, talvez, nos limitemos apenas a enviar os nossos filhos aos trabalhos da igreja.
mas não cuidamos de ensiná-los, de sentar com eles, de meditar à luz da palavra de Deus, de mostrar os princípios preciosos da palavra de Deus, que é a nossa responsabilidade enquanto pai e enquanto mãe. Talvez nós estejamos falhando nisso. Então nós não podemos, quando os nossos filhos estiverem mais velhos, perdidos, distantes, afastados dos caminhos do Senhor, nós não podemos alegar que os nossos filhos foram criados nas vidas. Então, o púlpito, ele serve para isso, ele nos traz a mensagem do Senhor, nos faz refletir a respeito do que Deus quer nos ensinar, e nós pegamos essa mensagem, pegamos essa aplicação e colocamos em prática em nossas vidas, fazendo com que isso se torne uma realidade na nossa maneira de viver, no nosso proceder. E assim nós teremos autoridade, e condições de ensinar os nossos filhos através da leitura da sua palavra, da explanação da sua palavra e através do nosso exemplo. Porque esse princípio se tornou uma realidade na minha vida. Então isso precisa ser real em nós, para que os nossos filhos cresçam de fato, como filhos criados na igreja do Senhor, mas que foram criados não pela igreja em si, mas por pais tementes ao Senhor, ensinando a cada dia nos caminhos do Senhor. Pais que não apenas enviam os seus filhos às atividades da igreja, mas que sentam com ele na hora do culto e ensinam a preciosa palavra de Deus. Essa é a nossa responsabilidade, queridos, enquanto pais, enquanto mães. Deus vai trabalhando através de nós. Então nós precisamos entender que precisamos ensinar os nossos filhos a obedecerem a Deus. E o segundo princípio que destaco também, seguindo-se do verso 4 até o verso de número 6, nos diz assim, então, o autor da palavra do Senhor: escute
Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. E o segundo princípio que destaco é: ensine os seus filhos a amarem a Deus. É possível que muitos de nós tenhamos perdido o amor ao Senhor no decorrer da nossa jornada, no decorrer da nossa caminhada de fé. Em que sentido? Nos envolvemos em muitas atividades e programações e nós acabamos fazendo isso por si só, como se isso fosse um fim em si mesmo. Mas deixamos de fazer isso com amor. Nós sabemos que Deus nos dá sabedoria, nos dá conhecimento, nos dá estratégias para, de uma certa forma, realizarmos os trabalhos e desempenharmos um ministério ativo e que impacte vidas. Mas nós não precisamos ou não devemos deixar de cuidar de nós mesmos, entendendo que tudo aquilo que nós devemos fazer ao Senhor precisa ser feito com amor a Deus. A palavra do Senhor nos diz, que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E em muitos momentos nós nos acostumamos com as atividades e programações do qual nós estamos envolvidos enquanto igreja do Senhor. Mas na vida de muitos, o amor a Deus já se esfriou. E nós não temos condições de ensinar a respeito do amor de Deus aos nossos filhos, se nós verdadeiramente não temos uma vida de amor a Deus. Se nós não evidenciamos isso através da nossa vida. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem profundamente a Deus, com tudo o que são e possuem. Pois o amor, que é o fruto do Espírito, fruto da fé, é o que motiva uma verdadeira obediência a Deus. Muitas das vezes nós, enquanto filhos, desobedecemos aos nossos pais, Mas quando nós somos ensinados a verdadeiramente termos esse respeito aos nossos pais, nós fazemos muitas coisas que às vezes até nós não queremos, nós não gostamos de fazer, mas nós fazemos por amor e temor aos nossos pais. E da mesma forma nós precisamos ensinar os nossos filhos a fazerem a vontade de Deus por amor ao Senhor. Deus é único, Deus é exclusivo. Olha o que nos diz novamente o verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro Deus além do Deus o qual nós servimos. Não existe outro ser, outra pessoa ou qualquer outra coisa que deve ocupar o lugar do trono das nossas vidas, que deve direcionar as nossas vidas, que não o Senhor nosso Deus. Dizer que o nosso Deus é o único Senhor é dizer que Ele não divide a sua glória com ninguém. Não existe outro Deus além dele. Ele é singular, Ele é absoluto, portanto, Ele é digno de todo o nosso amor. A palavra do Senhor nos diz que todos nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E precisamos exercitar esse grandioso amor ao Senhor nosso Deus. Mas quem é esse Deus? Quem é esse nosso único Senhor? A confissão que aconteceu no Concílio de Nicéia, chamado de Credo Niceno-Constantinoplo, ele surgiu para proteger a fé cristã contra heresias, sobretudo as heresias que negavam a divindade de Cristo. Foi inicialmente formulado na região que hoje nós conhecemos como a Turquia, primeiro em Nicéia, na cidade atual de Iznik. E durante este concílio, depois ampliado, ele foi fechado então em 381 depois de Cristo. Nessa confissão de fé, a igreja declara com clareza no que crê a respeito da doutrina da Trindade,
cremos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós afirmamos que o Filho de Deus, Jesus, e Deus são a mesma pessoa. E compartilhamos também, proclamamos que o Espírito Santo é também igualmente Deus. Então, esse credo, essa confissão se tornou uma confissão universal na fé em que nós, como cristãos, preservamos a unidade da doutrina da igreja sobre quem de fato é o Senhor. E assim ele nos revela quem é o Senhor, o nosso Deus, o único Senhor, como ele declara aqui no verso 4. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O N. Grunden, um grandioso teólogo, também resumiu esse credo, essa afirmação da seguinte forma: Deus existe eternamente em três pessoas distintas, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus e existe somente um Deus. Portanto, esse é o Senhor nosso Deus. Ele é o único Senhor. Ele é um só Deus, que existe em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E cada um deles é plenamente Deus. Talvez para muitos seja um pouco complicado compreender como isso funciona, né? Mas nós precisamos crer no que nos ensina a palavra do Senhor. E segundo Moisés, profeta inspirado por Deus pelo Espírito Santo, amar a Deus envolve todo o nosso ser, que é o que ele vai destacar no verso de número 5. Portanto, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua e com toda a sua força. Então, amar a Deus por completo, né, envolve todo o nosso ser, o nosso coração, a nossa alma e a nossa força. O coração refere-se às nossas afeições, aos nossos desejos, às nossas emoções. Deus quer ser amado como o centro ou com o centro dos nossos sentimentos, de todo o nosso coração, com amor de fato, com fervor ao Senhor. Amar a Deus com toda a nossa alma diz respeito à nossa identidade. A nossa alma é aquilo que nós somos, é o nosso entendimento, é o que nos torna o que nós somos, é o nosso ser interior. É aquilo que de fato nós somos e nós apresentamos quando ninguém está nos vendo. Aquele que só você sabe quem é. Aquele que é você quando você está no secreto. É aquilo que somos quando nós nos despimos diante de Deus. Deus quer ser amado na essência do nosso ser. E força inclui os nossos recursos, inclui as nossas energias, as nossas capacidades, tudo aquilo que nós temos e fazemos. Deus quer ser amado também com as nossas mãos, né? Quando nós colocamos as nossas mãos e os nossos esforços à disposição do Senhor. E os nossos filhos precisam saber disso. Eles precisam ver em nós e modelar isso diante deles. Deus quer ser amado com todas as nossas afeições, com todo o nosso corpo, nossa alma, e em tudo o que almejamos, buscamos, dizemos e fazemos. Esse amor, queridos, deve ser algo interiorizado, profundo, sincero, não apenas expressado em um rito, como nós fazemos costumeiramente aqui nos nossos cultos, no momento de louvor, no momento em que você levanta as suas mãos aos céus em adoração ao Senhor. Esse amor a Deus precisa ser evidenciado no nosso dia a dia. Os nossos filhos precisam ver e testemunhar que de fato nós amamos a Deus. A gente já viu muitas histórias, né, e testemunhos de filhos que dizem que preferiam morar na igreja, porque na igreja os seus pais eram uma maravilha. Mas quando saíam da igreja,
o seu comportamento, o seu proceder era totalmente o oposto do que ele apresentava aos seus filhos na igreja. Então, queridos, nós precisamos entender que, de fato, a nossa vida, né, aquilo que nós somos de verdade, nós manifestaremos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso serviço, na escola, na nossa casa, no meio da nossa família. Então, são essas pessoas que convivem conosco diariamente, que nos conhecem, quase que na sua totalidade. Então, nós precisamos cuidar disso, no que diz respeito à nossa vida com Deus, para que dia após dia, diariamente, sejamos transformados e tenhamos condição de ensinar, então, os nossos filhos a amarem ao Senhor nosso Deus. E o terceiro ponto segue-se agora do verso de número 7 ao verso de número 9 do texto da palavra do Senhor, que nos diz assim: você as inculcará a seus filhos. Você proclamará as verdades do Senhor aos seus filhos. E delas falarás. Quando? Quando eu devo falar da palavra de Deus para os meus filhos? O texto nos diz: quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Percebam o grandioso zelo de se ensinar e a responsabilidade de se ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. É o tempo todo, meus irmãos. Talvez dentro do nosso contexto hoje nós podemos encontrar, acredito que o mais próximo disso seja os islamitas, né, os muçulmanos. Eu acredito que são os que mais se aproximam de estarem de fato vivendo e ensinando os seus filhos. Só que eles não creem no mesmo Deus que nós, da mesma forma que nós cremos. Essa responsabilidade de ter esse mesmo zelo que eles têm tido para com aquilo que eles ensinam aos seus filhos, nós deveríamos estar tendo. Muitas das vezes nós criticamos muitas outras religiões, criticamos muitas outras denominações, pela forma como eles se organizam, pela forma como eles pregam, por aquilo que eles têm proclamado. Mas existem, dentro dessas outras religiões, muitas atitudes, muitos princípios que deveriam ser exercidos e vivenciados por cada um de nós, que dizemos servir ao verdadeiro Deus e que temos o seu manual em nossas mãos, a santa e poderosa palavra de Deus. De que adianta nós criticarmos as outras religiões dizendo que eles estão errados, que eles não servem ao Deus verdadeiro, se nós que servimos, ou pelo menos que dizemos servir a esse Deus, que temos a sua palavra em nossas mãos, não temos tomado a atitude correta de viver a palavra e de também ensinarmos, inculcarmos essa palavra aos nossos filhos e filhas. Então reflitamos a respeito disso. O Deus que nossos filhos precisam obedecer, como lemos em Deuteronômio, a amar a Deus, né? Como a obedecer ao Senhor, a amar ao Senhor, ele precisa ser conhecido. E Moisés fala aqui de um tipo de conhecimento prático, um conhecimento que acontece através do seu constante falar, do seu constante viver, mediante a repetição. Então nós precisamos repetir constantemente os ensinamentos da palavra do Senhor. Nós fazemos isso enquanto igreja. Nós nos reunimos para cada vez mais aprender mais e mais do Senhor, de textos que grande maioria de nós já conhecemos, mas que a cada dia se renovam e nos trazem princípios que precisam ser vividos por cada um de nós. Da mesma forma, nós precisamos insistir no ensinamento da palavra do Senhor aos nossos filhos. Uma coisa que era muito comum no povo de Israel, que acontece
de forma bem clara e bem evidente ali nos registros do livro de Juízes, era esse ciclo vicioso em que eles entraram, no sentido de que Deus falava a eles através dos juízes que eles levantavam. Então Deus levantava um juiz, o juiz conduzia o seu povo, ensinando a palavra do Senhor. Quando aquele juiz morria, falecia, o que acontecia? O povo voltava a praticar aquilo que achava melhor. Não tinha ninguém para orientá-los. Então eles pecavam, eles desobedeciam a Deus. Como consequência desses pecados, dessa desobediência, Deus aplicava um castigo a eles. E naquela situação de castigo, naquela dificuldade, eles levantavam um clamor ao Senhor, arrependendo-se dos seus pecados. E Deus levantava outro juiz, e aquele juiz conduzia o povo. E quando aquele juiz morria, o povo voltava a se afastar dos caminhos do Senhor. E por muitos anos isso foi acontecendo. E nos nossos dias não é diferente. Nós somos ensinados constantemente na palavra do Senhor, mas nós escolhemos em muitos momentos da nossa vida não dar ouvidos, não dar atenção, e nós não vamos crescendo espiritualmente. Então, a palavra do Senhor, ela precisa, devido à nossa natureza carnal e humana, ser explanada, explicada e colocada diante de nós constantemente, para que nós possamos, de uma certa forma, ter uma vida espiritual, estarmos de bem com o Senhor, ou pelo menos desejando crescer cada vez mais com o Senhor. Não existe um nível, um estágio onde nós possamos chegar e dizer assim, não, agora eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais colocar o meu joelho em oração, eu já alcancei um certo nível de santidade e intimidade com Deus. Mentira, não existe isso. Nós precisamos perseverar dia após dia. É um desafio para nós, enquanto homens e mulheres tementes ao Senhor. De forma prática, isso significa que nós, como pais, e aqui eu não falo aos pastores, aos presbíteros, nem professores de ministério infantil, escola bíblica dominical, né? Nós que precisamos repetir sempre os ensinamentos do Senhor, criando nos corações dos nossos filhos uma memória espiritual que vai os acompanhar pelo resto de suas vidas. Nós devemos falar da palavra, nós devemos conversar sobre a palavra de Deus em todos os contextos, quando nós estivermos em casa, andando com eles, ao deitar, ao nos levantarmos, em cada momento do dia, a verdade de Deus deve estar nos nossos lábios e também através dos nossos exemplos. Então, nós precisamos compreender essa necessidade e tomarmos as medidas necessárias para que essas necessidades possam ser alcançadas, né? Então, nós precisamos entender o quão prejudicial é para os nossos filhos a ausência de pais no que diz respeito ao ensinamento da palavra do Senhor. Quando nós nos ausentamos dessa responsabilidade, às vezes você é até um pai presente, um pai que cumpre as suas obrigações no sentido de prover o sustento para a sua casa, a mãe no cuidado da família e da casa. Mas se diante da nossa vida familiar, nós não nos inteirarmos da responsabilidade de ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, apenas esse sustento, apenas esse outro cuidado familiar não será suficiente para que o nosso filho possa, de fato, conhecer a Deus e ter um encontro com Ele. Então, da mesma forma como você, pai, tem o zelo pelo sustento da família, por prover o alimento para a sua mesa, da mesma forma como você, mãe, tem tido cuidado de cuidar da sua família, cuidar da casa, ser uma bênção também na vida da sua família, precisamos entender que essa também é nossa responsabilidade. Nós não devemos nos descuidar disso. Nós não devemos nos descuidar disso. E eu finalizo com o texto de Números, capítulo 6.
dos versos de número 24 ao verso de número 26, pegando a partir do verso de número 22. Tem como subtítulo aqui a bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo. E esse exemplo deve ser seguido por cada um de nós, como pai e como mãe, dentro dessa nossa responsabilidade para com o Senhor. E ele vai dizer a partir do verso 24: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Vamos orar mais uma vez? Ó Santo Deus e eterno Pai, quão preciosa é a Tua palavra, que a cada dia e a cada tempo que temos tido com ela nos ensina, ela nos edifica, ela nos mostra, ó Deus, onde nós estamos falhando, onde nós estamos errando, Pai. E eu oro para que o Senhor faça com que a Tua palavra ministrada nessa noite encontre lugar no coração de cada pai e de cada mãe aqui presente e que nos acompanha também através da nossa transmissão. Que não venhamos, ó Pai, nos acomodar ou vivermos descuidados e desleixados no que diz respeito a essa importante e crucial responsabilidade, que é do ensinamento da palavra do Senhor aos nossos filhos. Que possamos verdadeiramente entender que não estamos cumprindo essa responsabilidade apenas enviando os nossos filhos à igreja, às atividades, às programações, mas de fato estando com eles, reunidos como igreja do Senhor, juntamente com os irmãos, e também no nosso dia a dia, sentando, meditando, orando, falando da Tua palavra, ensinando e vivendo, ó Deus, as verdades da Tua palavra. Que possamos, ó Deus, ser incomodados pela Tua santa e poderosa palavra, a corrigirmos isso, se isso tem sido uma realidade em nossa vida. Que essa palavra encontre lugar em cada coração, ó Pai, de cada pai, de cada mãe, assim como de cada filho também aqui nesta noite. E que o Senhor, através do Teu santo e precioso Espírito, continue, ó Deus, trabalhando em nós, nos incomodando a vivermos uma vida digna da vocação e do presente precioso que o Senhor nos concedeu. Assim nós choramos, Pai, e o agradecemos com fé no doce e maravilhoso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos.